Muito provavelmente você já passou ferro na roupa ou a resistência do seu chuveiro elétrico já queimou e vocês ficaram se perguntando como é que isso é possível e como é que acontece tudo isso, como o ferro esquenta, como a resistência esquenta e por consequência esquenta a água, como um fogão elétrico funciona, como uma lâmpada incandescente também funciona. E nesse vídeo vocês irão entender tudo sobre isso. Mas antes, solta a vinheta. Bom pessoal, primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, porque hoje vocês irão entender sobre o efeito Joule, que é o efeito que faz tudo isso ser possível, que faz a água do seu chuveiro esquentar, que faz também a resistência do seu chuveiro queimar, que faz a lâmpada incandescente brilhar e o ferro da roupa passar a roupa e desamassar todas as suas roupas. Então, se inscreva no canal, deixe o like e bora pro vídeo. Bom pessoal, eu comecei falando sobre o ferro, sobre a lâmpada e sobre o fogão elétrico, porque são exemplos do dia a dia e do chuveiro elétrico também. Porque vocês já devem ter visto que uma lâmpada incandescente esquenta ou qualquer outra lâmpada comum, tipo, que tem aqueles filamentos dentro da lâmpada que nós vemos, que foi a lâmpada de Thomas Edison, que tem um filamento de tungstênio. E isso acontece por conta do efeito Joule. E o que é o efeito Joule? É um fenômeno físico em que a passagem de corrente elétrica ocasiona uma liberação de energia em forma de calor. Ou seja, eleva a temperatura do corpo devido a colisões entre as cargas. E essas colisões são entre os elétrons e os átomos, que formam a estrutura cristalina desses objetos, dos corpos no caso. E para que aconteça essa transformação, ou seja, essa elevação da temperatura do corpo por conta do efeito Joule, precisa existir alguma resistência elétrica nesse material. Por exemplo, a resistência que nós vemos no chuveiro. E a resistência é tão importante para o efeito Joule porque a resistência é a capacidade, a resistência elétrica é a capacidade do material de se opor à corrente elétrica. Ou seja, quanto mais resistências elétricas em um circuito, menos corrente elétrica irá passar por aquele caminho que tem mais resistência elétrica. E isso nós podemos observar em uma das leis de Ohm, que é U igual a R vezes I, ou seja, tensão, que é em volts, igual a resistência, que é em ohms, vezes a corrente elétrica, que é em amperes. E se a gente colocar a corrente em evidência, vai ficar corrente elétrica igual a tensão, voltagem, dividido pela resistência. Isso significa que a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Então, se a resistência subir, a corrente elétrica consequentemente vai descer. Mas se a resistência descer, a corrente elétrica irá subir. Então, no esquema do chuveiro existem alguns caminhos, dois caminhos no caso. Um caminho tem uma resistência apenas e o outro tem duas resistências. A de duas resistências, depois dessa explicação que eu falei, você já deve imaginar que vai passar menos corrente elétrica. E se passa menos corrente elétrica, isso significa que vai se dissipar menos calor, ou seja, vai ter menos efeito Joule. Se tem menos efeito Joule, isso significa que a água não vai esquentar tanto. Se não vai esquentar tanto, ela vai ficar fria. Então, é no modo verão que tem duas resistências elétricas, ou seja, a água vai ficar fria. E no modo inverno, que no caso a água vai ficar quente, vai ter uma resistência elétrica, porque assim vai passar mais corrente elétrica e com isso a resistência vai esquentar mais. E é por isso que a sua resistência pode queimar. E agora eu vou dar uma dica para que ela não queime. Bom, quando você coloca na função inverno, ou seja, a água vai ficar quente, isso significa que vai estar funcionando apenas uma resistência, vai estar funcionando um caminho que tem apenas uma resistência, então a corrente elétrica vai passar mais rápido e em maior quantidade. Isso significa que a resistência vai esquentar mais. E o que faz a resistência resfriar enquanto esquenta é a água. Então, se você ligar o chuveiro no fraco, ou seja, ficar pingando de gota em gota, não vai resfriar tanto a resistência. Então, a resistência vai superaquecer, porque ela vai estar passando corrente elétrica várias vezes, vai aquecer para aquecer a água, né? Só que não vai ter tanta água para ela aquecer e, consequentemente, não vai ter tanta água para resfriar a resistência. Então, ela vai superaquecer e vai acabar queimando. E você vai ficar sem o seu chuveiro quentinho quando tiver o inverno. Ou se você gosta de tomar banho quente todos os dias, você vai ficar sem o banho quente. Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que abrir o chuveiro no forte quando estiver no quente, porque assim a resistência vai resfriar na medida certa e ela não vai superaquecer e não vai queimar, certo?
Então é assim que o chuveiro elétrico funciona. Agora nós vamos para a lâmpada. Eu olhei para lá porque ali tem uma lâmpada. E aqui também. Então, a lâmpada funciona como? Thomas Edison que teve essa ideia. Ele testou diversos filamentos, alguns filamentos brilhavam, só que apagavam muito rápido e outros queimavam logo de cara. Porque ele precisava de um filamento que brilhasse e que tivesse uma durabilidade razoável, não queimasse tão rápido. E esse filamento que ele encontrou foi o tungstênio, que é um material químico que tem na tabela periódica. E esse tungstênio, quando é aquecido, ele libera uma luz, que a luz é amarela. E isso acontece porque vai excitar as camadas, ou seja, um elétron da camada interna do átomo de tungstênio vai receber tanta energia por conta do calor e vai pular de camada para uma camada mais externa. Só que aí ele não vai se estabilizar naquela camada, porque ele se estabiliza apenas na camada interna, só que agora ele está na externa. Se ele está na externa e não se estabiliza, ele tende a voltar para a sua camada inicial. E quando ele volta para a sua camada inicial, isso significa que vai liberar mais energia. E quando libera essa energia, a liberação dessa energia é em formato de fóton. E fóton é a luz, ou seja, quando ele volta para a camada inicial, para a camada interna, ele vai liberar luz. E a luz do tungstênio é meio amarelada, a do sódio também é meio amarelada, já o cobre é azul, do lítio é vermelha. Mas então, para que o elétron da camada interna do tungstênio fique excitado e passe para uma camada mais externa, ele precisa de energia, e essa energia é fornecida por conta do calor que acontece do efeito Joule. Por quê? No circuito elétrico de uma casa, por exemplo, a lâmpada vai estar ligada nesse circuito. Então significa que a lâmpada vai estar ligada a uma corrente elétrica de certa voltagem, de certa amperagem, ou seja, de certa corrente. E também vai ter resistência nesse circuito. E então a corrente vai chegar na lâmpada e, como vocês podem perceber, a lâmpada tem um bocalzinho e aí a corrente vai entrar e tem outros dois filamentos assim de metal que a corrente também vai passar por ele, até chegar no filamento de tungstênio que fica na horizontal, com uma ponta em um filamento de metal na esquerda e outro na direita. E assim, a corrente chega nesse filamento de tungstênio e, pelo efeito Joule, ele vai se esquentar. E se esquentando vai excitar o elétron, que vai para uma camada exterior, depois vai voltar para a sua camada interior e vai liberar a luz que nós vemos nas lâmpadas incandescentes. Já no ferro de passar roupa, acontece que, quando nós colocamos o ferro na tomada, isso significa que ele já ligou. E ele ligando, a corrente elétrica que é do circuito da casa, que está indo para a tomada, vai passar pelo fio do ferro que está conectado na tomada, vai chegar naquela parte de metal, a parte de baixo do ferro, e essa corrente elétrica vai fazer um efeito Joule naquela parte e vai esquentar. Vai esquentar tanto que vai conseguir modificar as moléculas das roupas, porque a roupa fica amassada porque as cadeias moleculares estão muito juntinhas, muito grudadas. E quando o ferro é passado, ou seja, quando o calor incide em cima dessas moléculas, elas vão se desgrudando e se abrindo novamente. E é por isso que a roupa desamassa por conta do ferro de passar roupa. Mas então, o efeito Joule age naquela parte inferior do ferro de passar roupa, esquentando. Esquenta muito. Mas aí o ferro tem um dispositivo que faz com que ele não esquente tanto. E esse dispositivo tem a ver com dilatação térmica. Por quê? Porque no circuito elétrico que passa a corrente, tem um dispositivo de metal, um dispositivo metálico, que em certa temperatura ele vai se expandir, e se expandindo ele vai sair desse circuito. Quando ele sai do circuito, o circuito se fecha e não passa mais corrente elétrica e o ferro vai se resfriar, mesmo estando na tomada. E se resfriando, essa pecinha de metal vai chegar em uma temperatura que vai estar resfriada, ele vai se contrair novamente, porque em temperaturas baixas o metal, a cerâmica, se contrai, em temperaturas elevadas se expande por conta da dilatação térmica, e aí, como vai estar resfriado o ferro, a pecinha de metal vai se contrair novamente e vai voltar para o circuito, ligando o circuito novamente, e assim vai passar mais corrente elétrica novamente e vai esquentar de novo. E agora também tem churrasqueiras elétricas, fornos elétricos, que é a mesma coisa. Se vocês já viram algum forno elétrico, vocês vão perceber que liga na tomada,
aí vai começar a esquentar duas partes de metal, uma que está em cima e outra que está embaixo. E vocês vão perceber que essas partes de metal vão ficar vermelhas. Isso é por conta do que eu já expliquei, dos elétrons que estão ficando excitados e que estão voltando para a estabilidade normal na camada interior, liberando energia em formato de luz. Mas então ali também é efeito Joule. O efeito Joule também é utilizado em secadores de cabelos, em chapinhas de cabelos também, que é a mesma coisa, mesmo processo do ferro de passar roupa. Na torradeira também, que também é a mesma coisa do ferro de passar roupas, que vai esquentar aquelas duas chapas da torradeira. E o secador de cabelo, no caso, vai esquentar um dispositivo que tem lá dentro e o ar que vai soprando, porque ele vai pegando o ar do ambiente mesmo e vai soprando, e esse ar vai passar para esse dispositivo que está quente por conta do efeito Joule e vai sair quente na boca do secador, e com isso vai vir para o cabelo e secar seu cabelo. Mas então é basicamente isso, pessoal. Esse assunto é abordado em física, nas leis de Ohm, especialmente na primeira lei de Ohm, só que também vai ser visto em diversas outras maneiras, na segunda e terceira lei de Ohm também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tomem cuidado agora para a sua resistência não queimar a resistência do chuveiro e entender como acontece todos esses processos e todos esses aparelhos que nós utilizamos no nosso cotidiano, que muita gente não sabe como é que funciona, e agora assistindo esse vídeo vocês vão entender de verdade como é que funciona. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, assiste esse vídeo que está do meu lado, e é isso. Até o próximo vídeo, valeu e abraço!